Podemos? Amém? Abacuque, capítulo 3, nós vamos ler dos versos 17 a 19. Esse é uma das mais belas afirmações de confiança em Deus, que, assim, em toda a Escritura, irmãos. Esse texto é belíssimo. Algumas canções, inclusive, foram inspiradas através desse texto. Tem uma canção que eu gosto muito, eu digo que é o meu top 3, Na Alegria ou na Dor. Essa canção é muito antiga, só os mais antigos aqui vão lembrar. Mas essa canção, ela tem a ver com esse texto. E é exatamente o que nós vamos meditar nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor, Abacuque 3:17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da coça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua palavra que nós acabamos de ler. Esse texto tão precioso, tão rico e tão atual. Pai, nós pedimos ao Teu Santo Espírito que traga luz aos nossos corações, às nossas mentes, nos dando compreensão deste texto, nos ajudando a entender o que o Senhor deseja falar conosco nesta noite. Senhor, que eu seja diminuído e que o Senhor possa ter total controle sobre tudo que aqui for feito. Que o Senhor possa receber a glória, Senhor, porque a glória, ela é Tua. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é pouco comum nós ouvirmos alguma pregação no livro de Abacuque, né? Especialmente no domingo à noite. A gente é acostumado mais a ouvir salmos, ou os evangelhos, ou as cartas de Paulo. Mas esse texto ele é extremamente precioso. Estas palavras do profeta Abacuque são extremamente preciosas e atuais para nós nos dias de hoje. A Bíblia ela não traz muitas informações a respeito da vida do profeta Abacuque. Mas o que é que nós sabemos? Nós sabemos que ele viveu aproximadamente no século 7 antes de Jesus, e Abacuque ele viveu durante o reinado de Jeoaquim, o rei de Judá naquela época. No livro de Abacuque, nós temos aqui 3 capítulos. No livro de Abacuque, ele se queixa diante de Deus a respeito da desobediência do povo naquela época. O povo do Senhor, o povo de Judá naquela época, eles andavam em constante desobediência diante do Senhor. Era uma época de muita corrupção, era uma época de violência e de muita injustiça. Isso nós podemos ver lá no capítulo 1. Se os irmãos estão com a Bíblia aberta, capítulo 1, dos versos 2 a 4, olha o que é que diz. Abacuque, ele se queixa diante do Senhor e ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Percebam que angústia tomava parte do coração do profeta Abacuque,
porque ele se queixa diante de Deus a respeito da conduta dos seus irmãos, que era o povo de Judá. Um povo que não estava ligando para as leis do Senhor, o povo que estava andando conforme os seus próprios desejos, conforme a sua própria vontade. Diante dessa petição do profeta, qual poderia ser, então, a resposta do Senhor? E é uma resposta até um pouco óbvia. Seria atender a oração do profeta. Seria exatamente livrar o povo daquela situação. Mas não é isso que Deus faz. Não é isso que o Senhor, não é dessa forma que o Senhor atende a oração, ao pedido de Abacuque. Deus faz exatamente o contrário. Deus envia um exército extremamente poderoso para lutar contra o povo, para invadir Judá, para saquear, para roubar, para fazer pessoas escravas. Ora, isso é um pouco contraditório, irmãos. Por quê? Como é que o profeta ora pedindo para que o Senhor livre o povo e Deus manda mais problema, Deus manda um exército poderoso contra aquele povo? A resposta para isso ela é notavelmente simples. Nós é que muitas vezes não conseguimos enxergar a providência e o plano do Senhor, meus irmãos. Toda vez que o Senhor permite que o seu povo passe por lutas, que o seu povo passe por tribulações, ele tem um objetivo de trazer restauração e arrependimento. Todas as vezes que Deus quer que nós nos aproximemos dele, ele não vai deixar a nossa vida mais fácil, ele vai deixar a nossa vida mais difícil. Quem é que procura Deus, irmãos, quando está tudo bem? Quem é que faz um jejum? Quem é que faz uma oração? Quem é que faz uma vigília quando está com dinheiro no bolso, ou está com um carro novo na garagem, ou quando vai tudo bem? Não. A gente só procura o Senhor quando a gente está na prova. A gente só procura o Senhor quando o inimigo está aqui no retrovisor. Eita Deus, não tem um minuto de sossego. Senhor, vem cá. É nessa hora que a gente está diante do Senhor. É nessa hora que a gente busca o Senhor. A questão é que não é esse tipo de relacionamento que Deus quer conosco. Mas, infelizmente, nós só funcionamos assim. Nós só funcionamos dessa forma. O que é que acontece? O Senhor envia o exército dos babilônicos contra o povo. Isso está lá ao longo do capítulo 1, capítulo 2. E no capítulo 1, verso 13, percebam, capítulo 1, verso 13... Aliás, quando o profeta Abacuque, ele pede para que o Senhor o livre e a resposta do Senhor é contrária, o que é que Abacuque faz? Ele pede para que o Senhor, então, os livre. Senhor, já que o Senhor vai mandar o inimigo, livre a gente, Senhor. Não deixe que ele saqueie a gente, não deixe que ele nos faça escravos. No capítulo 1, verso 13, diz assim: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Abacuque apresenta ao Senhor o povo pecador. Deus diz que vai mandar um exército contra o povo. Abacuque intercede pelo povo. Esse tipo de questionamento que Abacuque fez aqui, ele está presente em outras partes da Escritura, como, por exemplo, o Salmo 73. E que tipo de questionamento é esse? É o injusto se sobrepor pelo justo. É o mal vencer o bem. Ora, Senhor, o Senhor não está vendo? Nós somos o teu povo. Eles são os ímpios. O Senhor vai mandar eles para destruir a gente? O Senhor vai mandar eles para acabar com a gente? Salmo 73, o salmista Asaf, ele lidava exatamente com essa mesma tensão. E esse Salmo 73 é um salmo belíssimo, irmãos. Nós já meditamos nele algumas vezes aqui na nossa igreja. Asaf, ele se depara com o seguinte dilema. Ele estava com uma certa inveja dos ímpios, porque eles ignoravam as leis de Deus, mas eram bem-sucedidos em tudo que eles faziam.
Senhor, como é que eu faço a tua lei, eu sirvo o Senhor, eu venho ao culto, eu sou fiel nas minhas contribuições, eu busco amar o Senhor, amar o próximo, e a minha vida é cheia de problemas, é cheia de dificuldades. No entanto, aqueles que não te servem, aqueles que não ouvem a tua lei, aqueles que não seguem os teus caminhos, prosperam, vivem bem. Parece que a vida deles não tem nenhum tipo de problema. Será que algum de nós não já se deparou com esse tipo de situação? Você aqui na luta, ralando para trazer o pão para dentro de casa, para sustentar a família, e de repente você vê alguém com menos esforço do que você, ou alguém por caminhos duvidosos, muitas vezes, tendo resultados mais rápidos, e os nossos olhos, eles crescem. Os nossos olhos crescem muitas vezes, desejando aquele atalho, desejando aquele caminho, desejando aquele resultado. Esse era o dilema de Asaf no Salmo. Esse era o dilema também de Abacuque, diante do exército que o Senhor tinha mandado contra o povo. Será que também a gente não pensa dessa forma? Às vezes a gente nos depara exatamente com essas dificuldades, parecendo que elas não têm fim nas nossas vidas. Quando a gente olha para o lado, a gente vê aqueles que não temem a Deus prosperando. Cuidado, irmãos. Devemos ter cuidado com isso. Porque a conclusão que Asaf chega e a conclusão que Abacuque chega são as mesmas. O final dos inimigos de Deus, o final daqueles que vivem segundo os próprios olhos, o final daqueles que vivem segundo os seus próprios conselhos, desprezam a lei de Deus, é juízo e condenação. Não tem outro caminho. Não tem outro final. Eles podem até prosperar momentaneamente. Eles podem até prosperar durante a vida toda nesta terra. Mas a eternidade é mais do que o tempo que passamos aqui. A eternidade é muito mais do que 50, 60, 70, 80 anos que a gente passa aqui na terra. Então, uma hora, o juízo do Senhor, ele vai recair sobre aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Asaf chegou a essa conclusão. Ele tem inveja do povo, ele tem inveja dos ímpios. Aí o Salmo 73, verso 17, vai dizer: até que entrei no templo do Senhor e me deparei com o final deles. Percebe? Quando ele se aproxima do Senhor, aí os seus olhos se abrem e ele tem noção de como vai ser o final dos ímpios, de como vai ser o final da vida daqueles que não temem o Senhor. Abacuque, ele tem a mesma conclusão. Ele intercede ao Senhor pelo povo, até que o Senhor lhe mostra qual seria o final dos seus inimigos e que o Senhor triunfaria sobre todos eles. Abacuque, capítulo 2. Está aqui que nós fizemos foi o resumo do capítulo 1 e capítulo 2 de Abacuque. Agora nós chegamos ao capítulo 3. É o texto ao qual nós lemos, onde Abacuque, ele faz uma oração ao Senhor em forma de cântico e expressa toda a sua confiança em Deus. Capítulo 3, Abacuque faz uma oração em forma de cântico, onde ele expressa a sua confiança em Deus. Agora nós vamos nos ater à parte final desta oração, aos versos 17, 18 e 19. Verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Aqui nós estamos diante de uma situação extremamente adversa, uma situação de profunda crise. O profeta descreve um cenário onde nada funciona. Nada funciona. A figueira não floresce, a vide não dá o seu fruto, o produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimentos, as ovelhas não sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Como é que ele vai viver? Como é que ele vai comer? Como é que ele vai sustentar a sua família? Como é que ele vai lidar com os seus? Como é que ele vai conduzir a sua vida no momento onde nada funciona? Se a gente
Pegar esse texto e contextualizar ele para os dias de hoje, é como se a gente perdesse o emprego, é como se a gente tivesse sem estabilidade e tivesse sem recursos nenhum, para conduzir as nossas vidas, para a nossa manutenção. Quem aqui já foi exposto a uma situação dessa? Onde tudo que você tem, onde tudo que você faz, de repente começa a falhar, de repente começa a vacilar. E a pergunta, talvez mais importante, como é que nós reagimos a isso? Quando tudo falha, quando tudo não dá certo, como é que nós reagimos a isso, irmãos? Porque esse texto trata exatamente disso. Nós temos algumas certezas na nossa vida, e uma delas é que nós passaremos por problemas. Quem disse isso foi Jesus. Jesus disse isso. Agora, a forma como nós enfrentamos os nossos problemas é que vai revelar como está a nossa confiança em Deus, como está a nossa confiança nas promessas do Senhor. Percebam, tudo ao redor de Judá estava falhando. Figueira, videira, oliveira, não tinha ovelha, não tinha gado nos currais, absolutamente nada funcionava. É como se eles estivessem olhando para o lado. Eita, hoje não, vamos pegar aqui o fruto da figueira. Eita, não tem não. Não, vamos na videira. Eita, não tem não. Não, vamos lá nas ovelhas. Cadê as ovelhas? Vamos no curral, deve ter lá algum gado. Não tem gado. E os cereais? Não tem cereal. E cadê saída? E cadê solução? Você olha para todos os lados e, de repente, todas as portas começam a se fechar. Essa era a condição que o profeta apresentava nesse momento, irmãos. É mais ou menos assim. Eu perdi o emprego. Ah, mas tem o seguro. Seguro-desemprego. Seguro acabou. Eu vou pedir uma ajuda a um amigo. A ajuda acabou. Eu vou vender o carro, então. Eu vou dar um jeito. E quando é que você vai procurar a Deus? E quando é que você vai se voltar para o Senhor? E quando é que você vai buscar ajuda àquele que de fato tem socorro para nós, irmãos? Esse dilema, ele faz parte das nossas vidas. Essa situação não é uma situação distante de nós, não. É uma situação muito perto da gente. É uma situação muito próxima da gente. Esta igreja, nós não somos uma igreja que prega o fim do sofrimento nesta vida. Esse tipo de pregação não é bíblica. Isso não é o evangelho. Na verdade, isso é heresia. Isso é heresia. Não existe fim de sofrimento nesta vida. E tem muitas pessoas se deixando levar por este conto de fadas. Venha para Jesus e pare de sofrer. Não, meus irmãos. A fé em Cristo, ela não despreza a existência do sofrimento. Pelo contrário, quem está firmado em Cristo sabe que o sofrimento, ele existe, ele é real e nós passamos por ele. Nós estamos sujeitos, irmãos, a diversos tipos de sofrimento. Nós estamos sujeitos a diversos tipos de pancadas da vida, de situações difíceis, de adversidade, de problemas. Só cada um de nós aqui sabe quando deita a cabeça no travesseiro. Os pensamentos que vêm na cabeça, os sentimentos que vêm no coração, os apertos que a gente muitas vezes não conta para ninguém. Mas o Senhor sabe. O Senhor, Ele sonda e conhece os nossos corações, irmãos. Portanto, o sofrimento, ele vai fazer parte das nossas vidas. Agora, a forma como nós passamos por ele, é que vai fazer a gente amadurecer com isso, que vai fazer a gente aprender com isso. Quem está em Cristo, ele sabe disso. Ele sabe que a vida é feita de sofrimentos. Agora, ele sabe que não está só. Ele sabe que o Senhor está com ele. Jesus disse isso. O mesmo Jesus que disse que teríamos problemas, que teríamos aflições, também disse: vocês não estarão sozinhos. Eu estarei com vocês.
Qual deve ser, então, a nossa atitude diante do sofrimento, diante do caos? A gente se depara aqui diante do verso 17, onde simplesmente tudo dá errado. Nada funciona. Então, como é que eu devo reagir quando as coisas não estão indo bem? Como é que eu devo reagir quando as coisas quando estão fugindo do meu controle? Verso 18. Preste atenção nessa palavra do verso 18. Todavia, essa expressão, ela está aqui para contrapor, para fazer oposição ao que foi dito no verso 17. A condição normal diante do caos, diante dos problemas, é a gente se entregar, é a gente esmorecer, sabe? É você achar que não tem mais saída, é você baixar a guarda. Ora, irmãos, quem aqui não conhece a história de Jó? Jó, de um dia para o outro, perdeu riquezas, perdeu filhos, foi acometido por uma doença gravíssima. O que é então que a esposa de Jó fala para ele? Jó, amaldiçoa Deus e morre. Em outras palavras, Jó, já deu. Já deu, meu filho, desista da vida. Peça para morrer. Peça para morrer. O que é que Jó responde para ela? Você não sabe o que está falando. Você fala como uma louca. Você fala como uma louca. Temos recebido o bem de Deus. Acaso não receberíamos também o mal? Será que você consegue enxergar, irmãos, a providência do Senhor nos dias ruins? A providência do Senhor nos dias maus? Aquele dia que você estava quase sem conseguir respirar, sabe? Com a saúde e o corpo físico extremamente debilitado. Mas Deus te dá forças para acordar. Deus te dá forças para ir no hospital. Deus te dá forças para tomar um medicamento. Deus te dá forças para se alimentar. Deus te dá forças para ver a tua família mais uma vez. Enxergar a providência do Senhor nos dias maus, nos dias ruins, nos dias onde a gente acha que vai ser o último. Até nesses dias, Deus está conosco, irmãos. Agora, tenhamos cuidado, porque se pegar esse exemplo de Jó, muitas vezes a gente está passando por uma situação difícil. E às vezes até alguém que a gente ama, até alguém da própria família, sabe, em vez de estender a mão, é alguém que empurra. Tenhamos cuidado com isso, irmãos. Não sejamos aquele que empurra, sejamos aquele que levanta. Sejamos aquele que estende a mão. Sejamos aquele que é sensível ao sofrimento do outro. Está difícil, tá? Vem cá. Eu te dou a mão, a gente vai junto, a gente caminha mais uma milha junto. Tá? O profeta Abacuque, irmãos, ele descreve um cenário de perca total. Mas ele demonstra, aqui no verso 18, uma fé inabalável em Deus. Senhor, eu sei que um dia o Senhor há de vingar todos os seus inimigos. Eu sei que até lá eles virão contra nós e tomarão o que é nosso. Eu sei, Senhor, que haverá sofrimento. Ainda que tudo isso aconteça, verso 18, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O profeta está falando, irmãos, de uma esperança que vai além desta vida. Ele diz que não se alegra em Deus por aquilo que perdeu e o Senhor pode trazer de volta. Não, ele diz, eu me alegro no Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Salvação é depois que a gente morre, irmãos. Salvação é eterna. A minha alegria em Deus, a alegria do profeta e também a nossa alegria não deve estar baseada nas bênçãos que nós recebemos do Senhor nesta vida apenas. Mas deve estar baseada porque Ele é o Deus da nossa salvação.
Ele é o Deus da nossa alma. Ele é o Deus que morreu, que enviou seu Filho para morrer, para perdoar os nossos pecados. É nessa circunstância que deve estar a nossa alegria. É nesse Deus que deve estar a nossa alegria. O que nós estamos falando aqui, irmãos, é muito sério. Por quê? Porque nós somos condicionados a ser gratos a Deus apenas diante daquilo que Ele nos dá. Isso é um erro, tá? Você ser grato a Deus simplesmente pelas bênçãos que Ele te dá. Você orou, Deus responde, Senhor, obrigado. Dá um culto de ação de graça, chama os irmãos aqui em casa, comer um pedaço de bolo. Isso é um erro, irmãos. Você ser grato a Deus simplesmente pelas bênçãos. É como se a gente condicionasse Deus a ser o nosso garçom. A ser o nosso, sabe? Estou lá só para servir. Eu venho, faço as preces, faço aquilo que precisa ser feito para receber a bênção. Obrigado, Senhor. Não é esse tipo de relacionamento que Deus deseja conosco. E entendo, irmãos, eu sei, a vida, ela não é fácil. A nossa vida, ela não é fácil. Nem tudo que a gente quer, a gente consegue. Agora, a questão é que o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ir além daquilo que a gente quer. O nosso relacionamento com Deus precisa ir além das bênçãos que Ele tem para a gente. Deus enviou a Cristo para pagar a culpa pelos nossos pecados. E esse problema nós jamais conseguiríamos resolver. O preço pelo pecado, o preço pelo perdão dos pecados, trabalho nenhum nosso aqui na terra seria capaz de pagar. Portanto, alegre-se em Deus, não por aquilo que Ele te dá, mas alegre-se em Deus, porque Ele é o Deus da sua salvação. Deus é o Deus da sua salvação. Ainda que os dias não estejam fáceis, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que me falte alimento ou saúde, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que meu esposo, esposa, filhos não tenham sido salvos, eu me alegrarei do Senhor. Ainda que eu não esteja vendo uma luz ao fim do túnel, eu me alegrarei no Senhor. Por quê, irmãos? Porque Ele é o Deus da minha salvação. Agora, as lutas fazem parte da vida. Alegrar-se no Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação. É a forma como nós devemos olhar para essas circunstâncias, mas é necessário ter forças. É necessário, ter vigor para encarar os desafios. E como é que a gente faz isso? Verso 19. Assim como a nossa salvação, o Senhor também é a nossa fortaleza. A palavra força aqui se refere a capacidade, coragem ou poder de batalha. É isso que a palavra fortaleza no texto aqui, ela quer dizer. Em outras palavras, sabe o que é que Abacuque está dizendo? Eles têm um grande exército, mas a nossa força está no Senhor dos exércitos. Eles vêm contra nós com um grande exército, é muito numeroso e certamente vai causar estrago no nosso povo. Mas a nossa força está no Senhor dos exércitos. Meus irmãos, a sua capacidade, a minha capacidade de seguir adiante, de viver uma vida que seja agradável a Deus, não está baseada na nossa própria, não está baseada no nosso próprio mérito, no nosso próprio esforço ou na nossa própria capacidade. A nossa força vem do Senhor. É Ele que nos fortalece, é Ele que com graça, com misericórdia, nos ajuda a enfrentar as dificuldades, confiando nele. Confiando nele, irmãos. Nós muitas vezes nos deparamos com situações, seja dentro da nossa casa, trabalho, faculdade, onde quer que seja, e que nós somos expostos, a nossa fé ela é exposta a situações de provação, a situações onde você é tentado. E a nossa força para não pecar,
A nossa força para permanecer firmes, ela vem do Senhor, irmãos. Ela vem do Senhor. Portanto, é uma responsabilidade nossa nos voltarmos para Deus, meditarmos na sua palavra, buscarmos ao Senhor em oração, buscarmos ao Senhor lendo a sua palavra, meditando na palavra, revestindo das armaduras espirituais para estas ciladas, para estas armadilhas. Não tem outra forma, não tem outro meio. Quando o Senhor, Ele permite que a gente enfrente situações difíceis, Ele também nos dá a força necessária para vencer. E de que forma Ele faz isso? O texto no verso 19 também nos diz isso. Ele faz os meus pés como os da coça e me faz andar altaneiramente. Sabe o que quer dizer isso? A coça é um animal que ela vive pelo deserto, ela vive pelas montanhas, em terrenos irregulares, de uma montanha para outra, de um solo para outro. Mas ela vive nesses lugares e ela anda altaneiramente, ou seja, em lugares altos. O que o profeta está dizendo aqui é exatamente isso. O Senhor vai nos livrar dos nossos inimigos, por quê? Porque Ele vai nos fazer andar por lugares altos. O Senhor vai nos dar a condição de, mesmo diante dos problemas, mesmo diante dos desafios, sobrepor, continuar firme, continuar de pé. Por quê? Porque Ele é a nossa fortaleza. Verso 19, Ele é a nossa fortaleza. Deus não nos promete ausência de problemas nesta vida, mas Ele nos dá graça para suportar os momentos difíceis e continuar confiando nele, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Meus irmãos, eu concluo esse texto da seguinte forma. Quais foram os piores momentos da sua vida? Aqueles ainda que o profeta falou aqui no verso 17. Ainda que tudo desabe. Tente lembrar o seu dia de maior sofrimento, o seu dia de maior dor. Foi a perca de alguém que você amava? Será que foi a salvação de um parente que ainda não aconteceu? É uma questão financeira? É uma questão de saúde? É uma questão familiar? É a sua luta diária contra o pecado? A maior história de sofrimento foi vivida por Jesus, na cruz. Ele carregou uma culpa que não era dele, era nossa. Os pecados que não eram dele, eram nossos. Ele foi abandonado por Deus para que nós não fôssemos. E tudo isso, meus irmãos, por amor. Tudo isso por amor. E de repente você se depara com esse monte de informação e diz, meu irmão, o que é que eu faço com isso? Eu ouvi atentamente a palavra, eu ouvi atentamente aquilo que Deus falou comigo nesta noite, mas o que é que eu faço com estas informações? Pegue toda a sua dor e o sofrimento e lance na cruz. Pegue todo o fardo pesado e lance na cruz. Pegue toda a sua dor e ansiedade, toda a angústia que ronda o seu coração e lance na cruz. Porque na cruz tem graça, na cruz tem perdão, na cruz tem restauração para as nossas vidas. Na cruz tem um fardo leve para as nossas almas, porque Jesus levou sobre ele a culpa que era nossa. Jesus levou sobre ele o fardo que era nosso e nos deu um fardo mais leve. Jesus, ele tem alívio para as dores mais profundas das nossas almas. Diga com toda a sua alma, irmãos. Diga com todo o seu coração. Mesmo que tudo fale, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, Jesus Cristo.
mesmo que tudo dê errado, eu tenho planos na minha vida até dezembro desse ano, e cada um deles pode ser frustrado. Ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Essa talvez é uma pergunta que até muitos crentes têm medo dela. Você pergunta assim, irmão, e se a morte vier? E se a morte me alcançar? O apóstolo Paulo diz, viver é Cristo, morrer é lucro, é ganho. Se a morte nos alcançar, ela estará nos levando para perto do nosso Salvador. Esse, irmãos, deve ser um anseio maior das nossas almas. A eternidade com o Senhor deve ser muito maior do que os nossos maiores desejos nesta terra. Eu quero muito, tanta coisa. Eu quero ver meus filhos crescerem, se formarem, terem um emprego. Eu quero melhorar de casa, eu quero trocar o carro, eu quero me formar numa faculdade boa. Faça isso, se esforce para isso, mas que o seu desejo maior seja estar com o seu Salvador, seja estar com o Senhor da sua vida. Algumas aplicações para a gente concluir. A você, meu irmão e minha irmã, que já conhece o Senhor, mas que está passando por momentos difíceis, escolha se alegrar em Deus e não nas circunstâncias. Porque as circunstâncias, elas vão passar. Mas Deus, Ele é eterno. Deus é sempre presente. Hoje você está bem, amanhã você está mal. Hoje você está feliz, amanhã você está triste. Hoje você está com problemas, amanhã você está sem problemas. Se você se agarrar em Deus somente nessas circunstâncias, sua vida, sabe? Confie em Deus. Alegre-se em Deus, independente das circunstâncias. Aos homens aqui presentes, aos maridos, aos pais, ensine sua esposa e seus filhos sobre o contentamento que vem do Senhor e a dar graças a Deus por tudo. Dar graças a Deus por tudo. Nós queríamos aquele passeio, nós queríamos aquela viagem, nós queríamos aquele lugar. Deus permitiu que a gente estivesse aqui na praia, sentado na areia, todo mundo junto, brincando. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente queria almoçar fora, jantar fora, não sei, tantos sonhos, mas Deus permitiu que a gente tivesse isso. Glória a Deus, graças a Deus, vamos dar glórias a Deus em tudo. Aprender o que é contentamento no Senhor. As mulheres e as mães e esposas aqui presentes, enxergue a providência do Senhor na vida comum do seu lar. Enxergue a providência do Senhor na vida comum do seu lar. Deus tem cuidado, irmãos, das nossas famílias. A gente veio aqui de 2 finais de semana maravilhosos com a conferência da família. Ouvimos palavras tão preciosas que a gente possa lembrar, mesmo nos dias difíceis, Deus tem cuidado da minha família. Deus tem cuidado do meu marido, do meu filho, da minha esposa. Nós não estamos alheios, irmãos, aos olhos do Senhor, aos cuidados do Senhor. Ele está conosco. Ele tem conduzido as nossas vidas. A você que está aqui hoje, que ainda não conhece a Cristo, alegria de verdade, só em Jesus. Só em Jesus. Renda-se a Cristo. Renda-se a Cristo e desfrute de uma vida com Deus. Desfrute de uma vida na presença de Deus. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, por entender que não são as circunstâncias, não são as adversidades que limitam ou possibilitam nos alegrarmos no Senhor. Mas nós nos alegramos em Ti porque Tu és o Deus da nossa salvação.
Tu és aquele que morreste, Senhor, na cruz para perdoar os nossos pecados, para redimir os nossos pecados, para pagar a nossa culpa. Portanto, Senhor, nos ajude a viver. Nos ajude a enfrentar os desafios das nossas vidas. Nos ajude a lidar com as dificuldades das nossas vidas, confiando no Senhor, amando o Senhor, vivendo para a glória do Senhor. Ajude cada um, Senhor, dos irmãos aqui presentes a caminharem, a viverem uma vida de confiança no Senhor, de contentamento no Senhor, sabendo que a nossa maior bênção já foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.